Mais Inclusão, um espaço onde histórias inspiram, emocionam e despertam consciências. Um programa que dá voz aos direitos das pessoas com deficiência e promove a inclusão em todo o país. Do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico. Mais Inclusão é transmitido na Antena Nacional e Desporto Inclusivo vai para o ar no RM Desporto com produção da Ibrahimo Produções Limitada. Mais Inclusão. Segundo dados da ENH, Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, de 2025 a 2026, o gás canalizado já beneficia 3.128 consumidores nos distritos de Vilanculo, Inhassoro e Govuro, no norte de Inhambane. A expansão desta fonte de energia tem reduzido a dependência da lenha, contribuindo para mudanças econômicas, sociais e ambientais na região, sobretudo no setor da planificação e pequenos negócios. Em Vilanculo, o sócio-gerente da padaria, Carlos Francisco, recorda que tudo começou em 2001, numa altura em que a produção de pão dependia totalmente de fornos a lenha, num contexto marcado por dificuldades de acesso ao combustível e impactos ambientais crescentes. Montamos a padaria em 2001. Na altura que montamos era o forno a bloquetos, aqueles fornos artificiais, e usávamos lenha. Durante o percurso, por causa das dificuldades, em algum momento para conseguir a lenha, dificuldades para poder entrar no mato para poder carregar a própria lenha, então nos obrigou a mudar para o uso do gás canalizado. Isso estou a falar do ano 2010, se não estou em erro. Aproximamos a ENH, assinamos o contrato de fornecimento de gás. E a partir de lá para cá estamos a usar o gás. Carlos Francisco explica que a utilização da lenha exigia esforço constante de aquisição e transporte, muitas vezes em zonas afastadas, além de restrições associadas ao corte de madeira, o que condicionava diretamente a continuidade da produção. O uso de gás, comparando com a lenha, é mais eficiente, o uso do gás, porque as vantagens são maiores. Conforme o nome é gás canalizado, ele chega até ao estabelecimento. O único custo é pagar o que se gasta, mas já não há custo para ir buscar. Já está lá dentro. Quanto à lenha, é uma trajetória porque tem que pedir autorização, que é guia, e depois tem que ir no campo para ver se consegue a lenha ou não, o diâmetro recomendado, isso tudo criava alguns transtornos. A lenha não é qualquer que podia se cortar, tem um diâmetro recomendado, no nosso caso das padarias. Então, as pessoas que lá cortavam, eles não tinham esse conhecimento. Em algum momento nós íamos para lá, estamos a rasca, paramos porque não há como, então acabávamos carregando e enfrentávamos problema aqui com a fiscalização, Mandava parar e o diâmetro não é, e aprendiam a nossa lenha, em algum momento criava algum problema, tínhamos que parar de trabalhar. Então, realmente recorremos ao uso de gás. As vantagens são maiores porque a produção é mais rápida, o pão tem boa qualidade em relação ao uso da lenha. Apesar de que a lenha, em algum momento, trazia a qualidade do pão natural, por causa do... Já conhecemos o pão cozido a lenha, tem outra qualidade. Mas em termos de rapidez, para responder à demanda, o gás é mais eficiente, é mais melhor do que usar lenha. Hoje, Carlos Francisco afirma que o gás canalizado trouxe não só eficiência econômica, mas também benefícios ambientais ao reduzir o uso de lenha e, consequentemente, a pressão sobre as florestas locais. A padaria produz entre 1.000 e 1.500 pães por dia, com maior rapidez e estabilidade. É satisfatório porque realmente, como eu falei, que não é fácil que o consumidor sempre se desloque da sua residência para vir à padaria. É bem-vindo para eles, porque não foi também vão que eu fui para lá. Foi a questão da solicitação de algumas pessoas que conheciam a qualidade do nosso pão. Então, um belo dia eu fiz visita, tive que me encontrar e interagir com algumas revendedoras, revendedores.
Então abriram jogos, que é bom que traga o teu pão, nós conhecemos o teu pão há bastante tempo, então o teu pão dava falta nesta zona. Então assim consegui me engrenar, sou bem-vindo e se eu atraso tenho tantas ligações aqui a procurarem saber o que se passa, não vejo, como é que vai ser, os clientes já estão aqui e pronto, então eu tenho coordenado com elas a hora, isto aqui, quando eu chego primeiro, em algum momento eu ligo, porque nem todas também estão na via. Para as vendedoras Maria João, Zarina, Jaime e Zubai da Zandamela, o pão representa uma fonte essencial de rendimento diário. Os pequenos lucros ajudam a sustentar as famílias, garantindo alimentação e despesas básicas num negócio que depende da produção contínua assegurada pelo gás canalizado. Já se seca como ter o amenanzo ranza com zitira. Já se seca. Ambulu kuma tonga nonga como kota akutira. Suela ku utira na ku shala la nimbele yawe. Já jovuna tala na ntamo wawe. Haya. É satisfatório vender pão. Gosto do meu trabalho. Deve-se trabalhar de modo que o coração esteja feliz com o rendimento que se obtém. Pouco a pouco vão surgindo lucros. A compra de pão na padaria para a revenda depende dos dias. Quando acaba, volto a comprar. Por exemplo, compro pão no valor de 400 meticais e se não acabar no mesmo dia, não tenho como voltar. Então espero até terminar. Vendo no bairro de Mucuri, o pão vende-se bem e acaba sempre, pois as pessoas gostam muito dele. O lucro que obtenho uso para as despesas da casa. Por dia é normal comprar cerca de 125 pães. O presidente da Câmara do Comércio de Vilanculo, Isaac Mazin, considera que o gás canalizado reduziu significativamente a dependência da lenha e das botijas de gás, diminuindo custos operacionais e melhorando a competitividade das pequenas e médias empresas locais. O gás na restauração é usado muito mais na cozinha. Entretanto, o custo de gás por botijas é relativamente superior em relação ao gás canalizado. Então, desta forma, veio a dizer naquilo que são os mais, posso assim, ao alto presumir que mais de 50% do custo total da aquisição do gás, porém ainda temos alguns desafios para ultrapassar. Algumas padarias, algumas empresas de panificação do nosso distrito ainda não dispõem de gás canalizado e esse é um dos desafios que nós temos. Mas em suma, houve uma boa redução no que diz respeito aos custos. Isaac Mazin destaca ainda o impacto ambiental positivo da expansão do gás canalizado, sublinhando a redução da expansão da rede para zonas periféricas, onde ainda se depende fortemente da lenha. Então, os desafios por parte do nosso fornecedor de serviço é mais a expansão da rede, atingindo aquilo que são as margens empresas, me refiro às panificadoras e a outras restaurações que se localizam nas zonas mais distantes da cidade. Entre a tradição e a modernização, o gás canalizado da ENH afirma-se como um elemento de transformação no norte de Inhambane, onde o desenvolvimento energético começa também a escrever uma nova história de sustentabilidade, economia local e preservação ambiental. Mais inclusão, um espaço onde histórias inspiram, emocionam e despertam consciências. Um programa que dá voz aos direitos das pessoas com deficiência e promove a inclusão em todo o país. Do Rovuma ao Maputo, do Zumpa ao Índico. Mais inclusão é transmitido na Antena Nacional e Desporto Inclusivo vai para o ar no RM Desporto com produção da Ibrahimo Produções Limitada. Mais inclusão.